Vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo de número 3. Eu vou ler até o verso número 15. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê não tenha vida eterna. Voltou 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor, temos a Tua palavra diante de nós. É dela que vem a vida. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Então, Senhor, nós queremos crer de todo o coração que o Espírito Santo está unido à palavra e que quando ela é pregada com fidelidade, o Senhor mesmo fala e se manifesta, e ela não volta vazia, sempre produz aquilo para o qual o Senhor a tem designado, para a glória do Teu nome, para o nosso bem. Mais uma vez pedimos: tem misericórdia de nós. Nós não merecemos que o Senhor nos fale. Nós não merecemos que o Senhor nos salve, nós não merecemos que o Senhor nos converta, nós não merecemos que o Senhor faça qualquer coisa nos beneficiando. Mas nos humilhamos, Senhor Deus, suplicando: apieda-te de nós, tem compaixão, Senhor, e vem e nos abençoa. Nós estamos vivendo dias maus, somos homens, como já disse, de lábios impuros, habitamos no meio de um povo de impuros lábios, uma geração perversa, incrédula, adúltera. É esse ar que respiramos, ó Deus, tão contaminado ao nosso redor. E nós somos influenciados muitas vezes, ó Deus, por esse ar. E aí nos tornamos repugnantes. Só o sangue de Cristo remidor pode nos lavar, nos purificar.
e nos tornar dignos em Cristo de receber a bênção do Senhor, que Tu fales ao nosso coração, Tu nos abençoes, Tu nos convertas. Tem misericórdia, Senhor, nesta hora do fim, e visita o Teu remanescente, que o Senhor escolheu, e firma na Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vimos a obra de Cristo tão específica, tão maravilhosa, tão gloriosa, tão vitoriosa na cruz do Calvário por nós. Já falamos que Ele verá o resultado do trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito. Por quê? Porque Ele não perdeu uma gota do sangue, não foi derramado em vão. Nenhuma gota. Todo o sangue que Ele derramou teve um resultado certo, que é a redenção dos eleitos de Deus. Então, não tem essa de Deus estar roendo unha, esperando que alguém dê uma chance para Jesus, ou aceite para poder valer a pena o que Ele fez. Porque nada disso. Ele morreu, disse, está consumado, foi feito o que era necessário ser feito para a redenção, remissão dos pecados dos eleitos, e isto está já realizado. No tempo e no espaço vai se manifestando conforme a soberana vontade do Senhor, e os eleitos são resgatados. É verdade que a santificação é progressiva e leva um tempo e nem é perfeita aqui na terra, mas isso está feito. Só para, antes de começar aqui a falar sobre o novo nascimento, isso está firmado lá em Romanos, né? Nós temos isto firmado em Romanos, no capítulo de número 8, a gente tem aquela palavra maravilhosa que diz assim, verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, está tudo no pretérito. Está feito. Isso, claro, está acontecendo na nossa experiência, mas para Deus está feito. A obra de Cristo foi perfeita. E o resultado também perfeito. Não faltou nenhum, nem vai faltar. E todos irão experimentar isso. Isso já está feito. Isso traz confiança para a gente. Deus está trabalhando, ainda tem muita coisa a fazer em nós, está nos convertendo. Parece uma coisa estranha, né? Eu, quando era jovem, aprendi que é um escândalo falar isso. Me converta, Senhor, porque você já foi convertido, você não pode falar nada, tem que falar sim. Deus tem muito que converter em mim. E você também. E o profeta estava certo quando orou, dizendo, converte no Senhor, e seremos convertidos. Está certo. É uma obra constante do Espírito de Deus operando em nós, tudo aquilo que Cristo fez, até completá-la. Né? O Filipenses diz que a obra que ele começou, né, vai concluir. Então, a gente tem essa certeza. Mas da obra que Deus faz é algo extraordinário. E nós vimos aqui no texto que é chamada de novo nascimento. O Senhor Jesus se encontra com Nicodemos, doutor da lei, devia conhecer o Velho Testamento, ele tinha obrigação de conhecer. E faz uma pergunta para o Senhor, né?
reconhecendo que alguma coisa extraordinária estava acontecendo com Jesus, mas, no mínimo, ele estava pensando num profeta que estava se manifestando, mas jamais passava pela cabeça dele o Messias. Ele diz, mestre vindo da parte de Deus, que está fazendo coisas extraordinárias e que Deus está com ele. Mas Messias, o prometido, que era esperado em Israel, ele não passava pela cabeça dele, era um fariseu, de jeito nenhum. Mas ele estava intrigado com as coisas extraordinárias que Jesus estava fazendo. Então o Senhor Jesus responde a ele, trazendo a ele a memória dele a promessa do Velho Testamento. Quando você conhece, é doutor em Israel, você devia saber que está se cumprindo aqui é o momento escatológico prometido no Velho Testamento, que é a vinda do Messias e que nele se estabeleceria um novo Israel, o Israel escatológico. O próprio Senhor Jesus era o cumprimento escatológico de Israel. Você lembra que em Mateus está escrito, do Egito chamei o meu filho? Essa é uma expressão que Deus tirou Israel do Egito, mas em Mateus está dizendo, do Egito chamei o meu filho, como um cumprimento. Jesus é o Israel que saiu do Egito agora, nos últimos dias. Ele é o Israel escatológico. O Israel coletivo se resume na pessoa dele. De modo que um novo Israel se estabelecerá através dele. Todos os que forem unidos a Cristo morrem e nascem de novo para pertencer ao verdadeiro Israel, Israel escatológico ou espiritual, o Israel de Deus que é a igreja. E que todo judeu tem que morrer e entender que o Israel carnal passou e que ele precisa abandonar isto e vir para Cristo e, unido a Cristo, passar a pertencer ao Israel verdadeiro, que é a igreja, que é a união de tanto judeus como de qualquer eleito de qualquer nação, formando um povo. Um só homem, um só corpo, o Israel verdadeiro de Deus. Então, o novo nascimento é o ponto que estabelece esta transição, quando a pessoa passa agora a fazer parte, pelo novo nascimento, do Israel verdadeiro. Eu, claro, tenho que fazer menção dessa ideia dispensacionalista errada, né? Diz que Israel é o povo de Deus. Não, não é mais. Não é mais. O único povo de Deus é o novo Israel, que é a igreja. Nós não podemos admitir um outro Israel sem Cristo. A nação de Israel é o povo de Deus e tal. Não.
Há muitos textos na palavra do Senhor, que o próprio Senhor Jesus dizendo, olha, o reino será tirado de vós e dado a outro. Vocês me rejeitaram. Acabou. Então, não é mais de Israel. Carnal. O reino agora é do Israel espiritual, que é a igreja, Israel verdadeiro. Então, o judeu que quiser pertencer ao Israel, povo de Deus, tem que se converter a Cristo. Para ser enxertado na oliveira, ou reenxertado, porque foi cortado, para pertencer ao Israel verdadeiro. Então, esse confronto aqui de Jesus com Nicodemos é mais do que simplesmente falando sobre o novo nascimento. Está falando que Nicodemos, que representa a velha dispensação, o Israel carnal, que foi importante, instituído por Deus, como meio da salvação chegar, porque Jesus diz, a salvação vem dos judeus. É importante, foi importante. E Nicodemos era o mestre de Israel, ele pertencia, era o representante. Mas Jesus está dizendo, tem que acabar. Você tem que morrer. Nascer de novo para pertencer a este novo Israel. Com isso, a gente tem que ver dois textos no Velho Testamento que são da maior importância. O primeiro está em Jeremias, no capítulo de número 31. Veja que Jesus, o profeta Jeremias aqui, está se referindo a um tempo escatológico que haveria de se cumprir, em que essa transição importante iria acontecer. Vamos ler. Jeremias 31, 31. Eis vem dias, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor Deus. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas, a lua, as estrelas para a luz da noite, que agita o mar, faz bramir as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, sondados o fundamento da terra, cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que pela cidade será reedificada, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Anael até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Gerebe, e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Aí você lê isso, e você tem duas opções, ser literalista
ou simbolicamente entender o que o Senhor está dizendo por boca de Jeremias. Se você for literalista, Deus vai restaurar Israel, literal, segundo a carne, né? Que Deus vai fazer uma nova aliança com Israel segundo a carne. Mas, se você for corretamente olhar, você vai perceber nesse texto que ele está falando de um Israel escatológico dos últimos dias, um Israel não segundo a carne, um Israel espiritual, que, claro, envolve eleitos do Israel segundo a carne, judeus que vão se converter, envolve. Mas não é só com Israel segundo a carne, é uma aliança com gentios e com Israel que forma um corpo que é este Israel escatológico. Veja, por exemplo, que primeiro ele faz nova aliança, afirmarei, e diz que vocês anularam a minha aliança. Então, quer dizer, aquela aliança que é a administração veterotestamentária, que envolvia leis cerimoniais e civis, e tudo foi anulado, completamente anulado. Quebraram, anularam, acabou. Então, eu vou fazer uma nova, que vai também representar um novo Israel. E tem duas coisas que caracterizarão a formação desse novo Israel, que é a palavra, escreverei no coração, que firmarei na mente, imprimirei as minhas leis, e no coração, que é a palavra de Deus. E o Espírito Santo, é que iria fazer isso, unido com a palavra de Deus, estabelecer esse novo Israel. E quando ele fala das leis fixas, se falharem essas leis fixas, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ele é espiritual, ele está falando da descendência de Abraão, que não é só de judeus, mas de todas as nações da terra. Tanto é assim que Gálatas confirma que nós todos, gentios convertidos, somos filhos de Abraão, porque pertencemos à mesma aliança. Nós somos descendentes de Abraão, descendência desse Israel maravilhoso. A palavra de Deus chega a dizer, ainda que seja como a areia do mar, Israel, só o remanescente, segundo a eleição, será salvo. E fala de verdadeiro judeu, que são os que creem, né? Então, isso é muito importante você notar. A última frase aqui diz, esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Jerusalém foi destruída várias vezes, depois desse versículo aqui. Várias vezes. Destruída. Então, de que Jerusalém ele está falando? A Bíblia não falha. Se é judeu mesmo, só Israel, não era mais para Jerusalém ser destruída desde Jeremias. Mas foi. Logo depois, Jeremias viu a destruição de Jerusalém, lamentou, ela foi arrasada, inclusive o templo. Então, como é que ele diz? Ele está falando de alguma coisa futura. Ele não está falando dessa Jerusalém terrena, ele está falando da Jerusalém celestial, a que desce de cima, que João viu, que é a igreja. A igreja é a Jerusalém que jamais será destruída, que você e eu fazemos parte.
Muito bem. Agora, vamos para Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 36, ele trata desde o verso 16 da restauração de Israel. Mas eu vou ler o verso 25. Então aspergirei, Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dai-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. Está aqui. É a promessa do novo Israel, com palavra, com água pura, que é a palavra de Deus. O símbolo da palavra de Deus é a água. Derramaria água pura. Tem gente que pensa, bom, já falando do batismo, mas na verdade ele está falando da palavra, que eu vou colocar no coração de vocês. E vou tirar esse coração de pedra e dar um coração de novo, um espírito novo. E aí, ele, no capítulo 37, ele fala do Evangelho, que é o vale de ossos secos. Bom, é claro que nós temos que ver um lado profético de uma restauração do povo do cativeiro babilônico. E que Ezequiel, ele viveu exatamente no período do cativeiro babilônico. Então, que o povo seria restaurado lá em Israel, em Jerusalém, que o Senhor iria reunir o povo de novo lá. Mas o que nós temos aqui, já que o contexto é uma restauração espiritual, ele está falando do Evangelho, de uma formação de um novo Israel, um Israel espiritual, que ele haveria de realizar de uma forma poderosa, soberana, pelo Espírito Santo, com a figura de ossos sequíssimos num vale. E é bom a expressão sequíssimos, porque o sequíssimo é para você, é mais que seco. Entendeu? E não tem qualquer condição de eles se levantarem e de se realizar aqui um exército, um povo. Sequíssimos, porque essa é a realidade espiritual. Os pecadores são caveiras, ossos sequíssimos, mortos, mais que mortos. E não tem livre-arbítrio nenhum para... Pode, Ezequiel, esses ossos reviver? Eu acho que Ezequiel deve ter olhado para um lado, para o outro, e dizer, tu sabes, mas lá dentro dele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Exatamente, essa figura do Evangelho. Pode um pecador escolher, buscar, viver, vir a Cristo? De jeito nenhum, não pode. Mas tu sabes. Deus disse, então profetiza. Quer dizer, prega o Evangelho. Prega para ossos sequíssimos. José Falem, naquele Guia Seguro para o Céu, ele diz que, eu não sei se é exatamente naquele livro ou no outro, mas é José Falem. Ele diz assim, que pregar o Evangelho é a mesma coisa que você entrar num cemitério e diz, ouvi a voz do Senhor, convertei-vos, arrependei-vos, nos túmulos. É a mesma coisa. Ele usa essa figura
que o pregador do evangelho está no cemitério, pregando para mortos, ossos sequíssimos. E então, o que acontece? Ele prega, ele profetiza, ele prega, e então os ossos começam a se mexer, procurando osso. Isso é uma obra poderosa, extraordinária, sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Aí vem, profetiza para que venha a carne, profetiza para que venha o Espírito, os quatro cantos, levanta-se um exército, o Israel espiritual, vivo, convertido, novo, em Cristo. Essa figura é essa aí, da restauração verdadeira de Israel. Agora voltamos lá para João 3, que ele diz, em verdade, verso 5, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está falando deste novo nascimento. Por isso que ele diz, como é que você, Nicodemos, é doutor, sabe de Jeremias, você leu da promessa de uma nova aliança, você viu o que eu falei com Ezequiel sobre a restauração desse Israel, que é espiritual, que tem que botar a lei no coração e o Espírito fazer a obra. É isso que você tinha que entender. É isso que é nascer da água e do Espírito, é nascer da palavra e do Espírito. Vamos ver isso direitinho. Abra em Efésios capítulo 5, veja o versículo de número 25, Efésios 5, 25. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então está aqui, lavagem de água pela palavra. A água aqui é a palavra. A palavra é o líquido que lava para a regeneração. Aliás, a palavra, pelo Espírito, unida ao Espírito, tem poder vivificador. Veja Tito 3,5, aqui fala desse lavar regenerador. Tito 3,5 diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o Espírito usa a palavra para lavar, para operar esse lavar regenerador. Lavar regenerador é lavar com a palavra que, pelo poder do Espírito, regenera. Porque a palavra unida ao Espírito tem o poder regenerador. Vamos explicar isso melhor. Vamos abrir em Tiago 1,18, mais para frente um pouco, depois Hebreus, Tiago. Veja como ele fala com relação ao poder regenerador da palavra. Ele diz assim, verso 18: pois segundo o seu querer, ele nos gerou
pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, não existe qualquer regeneração, novo nascimento, sem esta ação do Espírito através da palavra. Jamais vai haver. Porque este é o binômio que Deus usa, seu Espírito junto com a palavra, unido à palavra, que é água, com o qual o Espírito lava para poder regenerar. Porque é a palavra que tem esse poder unido ao Espírito de regenerar. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, a palavra da verdade, ela contém o poder de gerar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 até 25. Veja, diz assim, primeira epístola de Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta palavra que vos foi evangelizada. Então, ele está dizendo aqui desse poder regenerador que há na palavra de Deus para regenerar. Então, não tem como alguém nascer de novo ou ser regenerado sem a palavra, sem o Espírito Santo usar a palavra de Deus. Eu tenho muita reticência de aceitar testemunhos que eu vejo de pessoas que falam assim, sabe o que está acontecendo nos árabes? Eles estão sonhando com Jesus. E aí acordam impressionados e tal, e se convertem por causa desse sonho com Jesus. Ou então, pessoas que falam, olha, assisti um filme, Jesus, e me converti. Paixão de Cristo. Ou então, eu assisti tal peça, que fui lá na Paixão de Cristo, lá no Nova Jerusalém, que tem lá no Nordeste, me converti com aquela representação. Assisti uma cantata de coral, e eu me converti. Eu tenho reticência, porque eu vejo que não é assim que está na Bíblia. A Bíblia diz assim, vamos abrir lá, para eu não ficar citando nada. Romanos, capítulo de número 10. Veja o que diz aqui. Vou começar no verso 14. Bom, ele diz antes, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo bem. Como, porém, invocarão o nome, do Senhor? Como invocarão aquele em quem não crerão? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deixa eu só corrigir uma tradução aqui, pelo grego. Pelo grego, o certo é assim. E como crerão naquele a quem, não de quem, a quem não ouviram.
Porque quando se prega o evangelho com fidelidade, é Cristo que está pregando. E o pecador vai ouvir Cristo. É por isso que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É quando o evangelho é pregado, não se ouve de Cristo, se ouve Cristo falando. Então, como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Isto é, para a voz de Cristo ser ouvida pela ovelha, alguém tem que pregar para que Cristo pregue através dele e a ovelha ouça a sua voz. Mas alguém tem que pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Olha, essa frase é muito importante. Se não há quem pregue, não vão ouvir. Então, não vão ouvir a cantata, não vão ouvir Cristo pela cantata, não vão ouvir pelo filme, não vão ouvir pela representação. Só há uma forma de Cristo ser ouvido: quem pregue. Pregando, Cristo prega e o pecador ouve. Mas de outra forma, mas é porque a gente canta a palavra e tal. Não é pregação. Cantar não é pregação, filme não é pregação, representação, peça teatral não é pregação. Aliás, é preciso tomar muito cuidado, porque o segundo mandamento exclui terminantemente a manifestação da carne para transmitir verdade. O segundo mandamento mostra o seguinte, que se for qualquer coisa pela carne, a verdade é desviada. Ela não chega à pessoa de forma original. Por isso que quando o segundo mandamento fala não adorarás, eu estou querendo lembrar o segundo mandamento de forma correta e não desviada. Deixa eu abrir aqui e ler exatamente como diz o segundo mandamento, para você ver que ele exclui a carne. É um ato espiritual. Diz assim. Esse do 20, porque eu quero ver o seu mandamento direitinho aqui, peraí. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Por que o segundo mandamento? A Igreja Católica aboliu o segundo mandamento, ele juntou com o primeiro. Como não terás outros deuses diante de mim, então não farás para ti imagem, é a mesma coisa, não ter outro Deus. Não, o segundo mandamento é a ordem de Deus de como se deve adorar de forma fiel e verdadeira e pura o único Deus verdadeiro do primeiro mandamento. Então é importantíssimo o segundo mandamento, porque mostra como não se pode adorar, que é de forma carnal, material, visível, com imagem, mas de forma espiritual, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando se tenta fazer de forma carnal,
a transmissão da mensagem de Deus, ela é desvirtuada. Eu me lembro, antes eu estava lutando com a igreja que eu plantei para purificá-la, tirar as coisas erradas que não estavam ordenadas na palavra de Deus. E nós tínhamos um grupo chamado Grupo Atos, que era de artes cênicas, que fazia peças teatral. Ele se apresentava no Natal, se apresentava em outras ocasiões, assim, fazendo peças de teatro. E eu descobri que estava por fora, que a palavra de Deus não ordena isso e que tinha que acabar com isso. E aí falei, olha, vamos fazer o seguinte, primeiro, antes de eu acabar com isso, vamos botar assim, não se faz peça sem que tenha pregação depois. Aí nós fomos convidados, eles foram convidados para fazer uma peça, que era de Natal, num colégio, numa escola. Aí eu ia pregar depois. Aí estava eu lá, falei, eu vou suportar aí essa bagaceira aí até. Pois olha, eles foram formando o tal do presépio, né? E aí vem uma irmã da igreja vestida com um cetim azul, que era Maria, né? E que vem vir atravessando o corredor para compor o presépio. Mas, rapaz, foi uma coisa horrível. Os meninos, as meninas, pularam para cima e queriam abraçar, botar a mão nela. Maria, Maria! Horrível. Se desvencilhando até chegar na frente. Toma. Pois exatamente. Desvirtuou. Não é a pregação que vai de forma correta. E não representação. Então, não adianta. Como ouvirão, se não há quem pregue? Se não há quem pregue, não vão ouvir. Pronto, é isso que a frase está dizendo. Seja o que você faça, não vai ouvir. Porque o meio que Deus escolheu foi a pregação. Ele diz assim, verso 17... Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se não for para pregação, não vem. Eu me converti ouvindo, foi na cruz. Olha, não foi. Você se sensibilizou com o hino, tudo bem, mas uma hora você ouviu a pregação e a fé veio. Porque de outra forma não veio. Você está falando uma coisa dizendo a Bíblia. Então não adianta. São experiências, mas o que vale é as Escrituras. Então, a pregação da palavra é que vai produzir fé e que vai converter no poder do Espírito Santo. 1 João, no capítulo 3, tratando eu estou falando ainda de nascer da água e do Espírito. 1 João, capítulo 3, diz assim, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Mas veja, esse versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Está falando da palavra de Deus. Mas você sabe qual é a palavra grega aqui para semente? Esperma. Esperma.
Então, o que permanece nele é o esperma de Deus. É isso que está no original. Foi traduzido por semente. Talvez um eufemismo, para não ficar assim, né, chocante. O que permanece nele é o esperma de Deus. Mas isso tenho que falar, porque é isso que vai dar na sua mente o que significa o poder da palavra. Que unido ao Espírito Santo, concebe, produz a concepção, gera a nova criatura. A palavra é dura, assim, para nós, os nossos ouvidos, mas é a verdade. É assim que é a palavra de Deus, unida ao Espírito Santo. Ele tem esse poder de gerar e de fazer a nova criatura. Então, Jesus está dizendo para Nicodemos, você não entendeu que chegou a hora e o momento escatológico desse rompimento carnal com Israel, segundo a carne, porque o Messias chegou e ele vai realizar uma obra que Israel não realizou. Ele vai fazer a obra como Israel verdadeiro, que vai possibilitar o surgimento desse Israel escatológico, que é o seu corpo, a igreja, e que unido a ele, pela palavra e pelo Espírito, são feitos filhos e filhas de Deus, pertencentes a este Israel escatológico, espiritual, que é o reino de Cristo na terra. Aí você vai entender que a manifestação de Cristo, sua encarnação, sua vida perfeita, seu ministério glorioso, extraordinário, sua morte de cruz e ressurreição é a inauguração do reino que vai se consumar, mas já foi inaugurado, no novo céu e nova terra. E que então Cristo, com sua manifestação, morte e ressurreição, recriou, ele operou a nova criação. A ressurreição de Cristo, ela estabelece agora, inaugura, alguns botam a morte, outra a ressurreição, outros três, vida, morte e ressurreição. Esta nova criação, chamada Reino de Deus, ou novos céus e nova terra. É claro que de modo imperfeito, mas todos os que nascem de novo entraram no reino, foram transportados do império da treva para o reino, recriados, feitos novas criaturas, recriados. E veja que não é renovados nem consertados, é recriados. É por isso que a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados. Então é nova criação. É uma nova criação.
E é o que diz lá, né, na 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a gente tem uma ideia muito pobre de nova criatura. Como se fosse uma mudança de vida simplesmente, mas não é. O novo nascimento é algo tão extraordinário, tão poderoso, que opera, é uma recriação. Você é criado de novo e feito uma nova criatura para pertencer ao reino, ainda que dentro desse mundo, mas o reino já é a experiência não perfeita, porque é o já e ainda não, do céu, e do que é chamado de novo céu e nova terra. Imagine você nascido de novo, recriado em Cristo, você já faz parte desse reino escatológico que foi inaugurado, do novo céu e nova terra. É por isso que nós vemos expressões como paz que excede todo entendimento, ou então alegria indizível, cheia de glória. Tudo isso é experiência dessa nova dispensação inaugurada por Cristo e recriada por Ele, que vai se consumar, é claro, naquele dia final, que aí nós vamos ter um novo corpo, e tudo vai ser purificado, vai ser uma coisa que a gente nem tem como descrever, mas já foi inaugurado. Eu quero que você entenda que você é nova criatura e pertence a esse novo céu e nova terra, como recriação. Em Hebreus, nós temos uma coisa que é muito, muito forte, que a gente não percebe, que é uma comparação entre a primeira criação e a segunda criação. A primeira criação, o Pai criou, juntamente com o Filho, todas as coisas, descansou no 7º dia. Aí vem Cristo e realiza uma nova criação e descansa no 1º dia, que é chamado o outro dia que ele descansa. Presta atenção nisso, para você ver. Os adventistas ficam doidos. Mas daqui, olha, Hebreus, capítulo 4. Diz assim, deixa eu ver onde é que é. Vou começar aqui. Verso 7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Olha aqui. Cristo entrou no descanso de Deus, porque ele realizou uma outra criação.
e descansou. Ele mesmo descansou das suas obras, como Deus, o seu Pai, descansou das suas quando ele criou primeiro. E ele descansou no túmulo, na sepultura. Como o puritano diz, ele sepultou o Shabá do 7º dia e ressuscitou com o Shabá do 1º dia. Aí eu quando converso com alguém falando do 7º dia no sentido do sábado judaico, eu disse: você está guardando o sábado da morte. Mas nós guardamos o sábado da vida. Porque Cristo recriou todas as coisas e descansou como o Pai. Das obras dele, Cristo descansou das suas. E o que foi que Cristo criou? Ele recriou todas as coisas. Nós não estamos vendo, mas elas se consumarão naquele último dia. Mas uma coisa já fica evidente. A igreja, o reino dele já está aqui, já pode ser sentido, experimentado, e os que foram recriados nele, novas criaturas, já experimentam a glória dos céus aqui. Com toda luta, dificuldade, mas ele tem conexão com os céus, ele sente já o antegozo dos céus. Ele é nova criatura, ele tem um novo coração, não é mais aquele coração de carne, a sua mente é a mente de Cristo, e ele então se realiza em Cristo como nova criatura, vivendo no reino de Deus, neste mundo, para a glória de Deus e para a glória de Cristo. Mas já experimentando tudo isso. Então é maravilhoso essa regeneração, este novo nascimento. É experimentar já o céu aqui. É céu para mim, como diz o velho hino. É céu para mim aqui. Nós não temos medo da morte. A morte, ao contrário, é um instrumento maravilhoso. Deus a fez um instrumento, por isso que a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Castro Alves escreveu uma poesia sobre a morte, elogiando a morte, chamando de doce irmã. Eu não sei o que ele pensava tanto, mas realmente para o crente é uma doce irmã. É por meio dela que somos transportados à presença viva de Cristo, né? Real, mesmo em espírito, nós estaremos na presença do Senhor, aperfeiçoados em santidade, e sem dor, sem alegria, sem qualquer sofrimento na presença do Senhor. Mas aqui, mesmo com dor, com sofrimento, nós já sentimos a consolação do Espírito e a bênção de ser nova criatura. Pelo poder da palavra, fomos regenerados, feitos novas criaturas, filhos e filhas de Deus, santos e amados. E estamos no reino. Não só a nós, mas nossa família, promessas maravilhosas do pacto. Nós temos nossa família. Eu estava falando com um pastor que no dia da viagem, eu estava trabalhando, fiz 3 visitas e depois, à tarde, fiz um sepultamento. 2 jovens crentes, mas cujo bebê nasceu morto. Estava lá o caixãozinho e o rostico. E a mãe e o pai chorando, evidentemente. Eu também chorei, porque me lembrei
que minha esposa perdeu. Nós perdemos um bebê. 2 meses e meio. Nem deu para enterrar, nem caixão, nem nada, nem sei o que foi feito. Nós perdemos. Mas aí eu expliquei para eles que eu busquei na palavra a consolação de Deus e pela palavra nós entendemos que a alma do nosso filhinho ou filhinha, que nós nem sabemos, está na presença do Senhor. E que está lá, consciente. É que quando eu morrer, ou minha esposa, nós vamos conhecer esse filho. Porque nós temos 3, 2 homens, uma menina, vivos aqui, casados com os netinhos. Mas tem um que está vivo, não aqui. Então nós temos 4 filhos. Tem um que está com o Senhor. E eu quis dizer para aquelas pessoas, olha, vocês vão conhecer seu filhinho lá. Mas aí, como é que vai ser? Será que é um anjinho pequenininho, assim, voando, que vai ser meu filho? Nada disso. Aí tive a ajuda de um puritano. Luz Bailey, escreveu Prática da Piedade. Procurem esse livro, procurem. É um livro extraordinário. Foi o livro mais lido entre os puritanos. Sabe o que ele diz? Se prepare, talvez você nunca tenha ouvido isso. Aí eu vou dizer, viu, pastor? Depois você conserta. Que no céu não tem criança. No novo céu e nova terra, no céu não tem criança. E nem velho. Eu tinha minha preocupação de morrer velho. E aí, velho no céu. Não. Ele diz o seguinte: todos teremos 33 anos. Bonitão, forte. Também as anciãs todas enrugadas, nada disso, 33 anos. As crianças são aperfeiçoadas à idade de Cristo, tanto espiritualmente como na estatura. E ele usa aquele texto de Filipenses 3, 20, diz assim: a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos o Senhor, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo de glória. Igual. Quer ver o texto? Acho que você quer, não é mesmo? Melhor, né? Então, pronto. Está aí Filipenses. Deixa eu ver se é isso mesmo também, ali na cabeça. Hã? É isso? 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória, segundo a eficácia do poder que ele tem em subordinar-se todas as coisas. Então, eu disse, eu creio que lá no céu, o Senhor Jesus vai chamar e dizer, vem cá, esse é o seu filho ou filha, que eu chamei do ventre. Está aqui esse moço, esse rapagão, ou essa moça. Eu vou abraçar e dizer, meu filho, minha filha, e vamos ter a eternidade para conversar. Porque Cristo recriou tudo. Todas as coisas foram recriadas. Nova criatura. E faz parte da criação de Cristo. E desse novo céu e nova terra glorioso que Cristo
já estabeleceu, já recriou e que vai se manifestar na consumação de forma extraordinária e maravilhosa. Vamos nos conhecer. É claro, eu sei que muita gente pergunta, eu vou saber que ela é minha esposa, meu esposo, e depois eu casei com outra, e aí... Não, errais não conhecendo a Escritura e o poder de Deus. No céu, nosso relacionamento não será sexual ou assexuado. Será como os anjos, isto é, sem o sexo. O nosso relacionamento vai ser de irmão e irmã em Cristo. Mas vamos lembrar que fomos casados, sim. Sem nenhum ciúme, sem nada. Isso não existe no céu. Vamos nos relacionar, lembrar as coisas maravilhosas que vivemos juntos com relação a Cristo, na obra, no serviço do Senhor, os cultos domésticos, o louvor em casa, e como Cristo foi tão maravilhoso e nos livrou naquela situação tão horrorosa que a gente estava. Vamos louvar ao Senhor a eternidade inteira, lembrando. Sem nenhum problema. Aí essa outra foi, casei com ela também. Olha, minha irmã em Cristo. Tivemos experiências maravilhosas. Não tem novo céu e nova terra. É totalmente diferente. E vamos reconhecer, e vamos nos abraçar. Aí aquele filho que não foi. Geralmente a pessoa fica pensando... Eu senti falta, meu filho foi para o inferno. Nada disso. Sabe o que a Bíblia diz que vai prevalecer na mente de cada um? Jesus Cristo, justiça nossa. Justiça nossa. E você vai glorificar a Deus por Ele ser justo. Absolutamente justo. E aqueles sentimentos carnais acabaram. Nossos sentimentos agora são absolutamente perfeitos, aperfeiçoados e santos, e não haverá lugar para qualquer outra coisa. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. E olha, eu gosto daquele hino que eu muito tempo cantei, e diz assim... Deixa eu ver se eu lembro, que diz assim, no céu há muita coisa que eu anseio ver. As mil belezas, fausto e esplendor. Mas ao fruir das celestiais moradas o prazer, primeiro eu quero ver meu Salvador. Quero ver meu Salvador. Queridos, entes, tudo bem, será bom, mas não é o primeiro que eu quero ver. O primeiro que eu quero ver é Jesus. Eu quero dar um abraço tão apertado nele e pedir licença para beijar suas mãos feridas e seus pés. E dizer, Senhor, a eternidade toda não vai ser suficiente para agradecer e dizer que eu te amo pelo que fizeste por mim. Ai, como anseio. Deus tenha misericórdia, nos ajude, nos abençoe a permanecer fiéis e usufruir desde já a bênção da presença dele em nós, pelo seu Espírito, conosco, e tudo que ele nos concede como crentes nesse novo céu e nova terra que é a igreja, que é a comunhão amorosa entre os irmãos, este pequeno céu que nós experimentamos aqui na terra. Oh, glória a Deus, bendito seja o seu nome. Amém.